O sacerdote e o secretário encarregado da guarda do tesouro do templo esvaziavam todos os dias o cofre na presença do rei. Depois de contar e anotar a soma que lá havia, tornavam a colocá-lo no lugar. Quando já havia dinheiro suficiente, o sumo sacerdote e o rei mandaram vir os operários e o material necessário. Terminada a obra, empregaram o restante do ouro e da prata, que era em grande quantidade, para fazer as taças, os copos e outros vasos próprios para o serviço divino. Não se passava um dia em que não se oferecesse a Deus um grande número de sacrifícios. Observou-se essa praxe com rigor durante todo o tempo em que o sumo sacerdote viveu. Ele morreu na idade de 130 anos, e o sepultaram no túmulo dos reis, tanto por causa de sua rara probidade quanto por haver ele conservado a coroa na família de Davi. Logo o rei Joás, à sua imitação, os principais do país se esqueceram de Deus. Entregaram-se a toda sorte de impiedade e pareciam ter prazer em calcar aos pés a religião e a justiça. Deus repreendeu severamente, por meio dos profetas, que lhes mostraram o quanto ele estava irritado contra eles. Mas eles estavam tão empedernidos no pecado que nem as ameaças, nem o exemplo dos horríveis castigos que seus antepassados haviam sofrido por caírem nos mesmos crimes os trouxeram de volta ao cumprimento do dever. Tanto cresceu o seu frenesi que Joás, esquecendo os favores que devia a Joiada, mandou apedrejar Zacarias no próprio templo pelo fato de este, por inspiração divina, havê-lo exortado na presença de todo o povo a agir com justiça no futuro e por ameaçá-lo com grandes castigos, caso continuasse no pecado. Zacarias era filho de Joiada e lhe sucederá no cargo de sumo sacerdote. Esse santo homem, ao morrer, tomou a Deus por testemunha de como o príncipe, em recompensa ao salutar serviço que lhe prestava e também pelo trabalho de seu pai, fora injusto e cruel a ponto de fazê-lo morrer daquele modo. 392. Deus não tardou muito tempo em castigar esse tão grande crime. Hazael, rei da Síria, entrou com um grande exército no reino de Joás. Ele tomou, saqueou e destruiu a cidade de Gate e sitiou Jerusalém. Joás foi tomado de tal medo que, para se ver livre desse grande perigo, lhe entregou todos os tesouros do templo, bem como os dos reis seus predecessores, e todos os presentes oferecidos a Deus pelo povo. Isso contentou a ambição daquele soberano, que levantou o cerco e retirou-se. Mas Joás não pôde evitar o castigo que merecia. Foi vítima de uma grave enfermidade, e os amigos de Zacarias o mataram no leito, para vingar a morte do amigo e do filho de um homem cuja memória era tida em tão grande veneração. O mau príncipe tinha então 47 anos. Enterraram-no em Jerusalém, porém não no sepulcro dos reis, porque não foi julgado digno disso. Capítulo 9. Amazias sucede a Joás, seu pai, no reino de Judá. Joacás, rei de Israel, quase dominado por Hazael, rei da Síria, recorre a Deus, e ele o ajuda. Joás, seu filho, sucede-o. Morte do profeta Eliseu, que prediz a vitória de Joás sobre os sírios. O corpo do profeta ressuscita um morto. Morte de Hazael, rei da Síria. Haddad, seu filho, sucede-o. 393. 2 Reis 14, 2 Crônicas 25. Amazias sucedeu a Joás, seu pai, no reino de Judá. No reino de Israel, Joacás já havia sucedido a Jeú, seu pai, no 21º ano do reinado de Joás. Joacás reinou 17 anos, e não somente se assemelhou ao pai, mas também aos primeiros reis de Israel que tão abertamente haviam desprezado a Deus. E, embora tivesse grande poder, Hazael, rei da Síria, obteve tão grandes vantagens sobre ele, tomou-lhe tantas praças fortes e fez tão grande mortandade entre os seus soldados, que lhe restavam somente 10.000 homens de infantaria e 500 cavaleiros. Realizava-se o que vaticinara o profeta Eliseu a Hazael, quando garantiu que este reinaria na Síria e em Damasco, depois de matar o rei Haddad. Joacás, estando reduzido a tal extremo, recorreu a Deus, rogando-lhe que o protegesse e não permitisse que ele caísse sob o domínio de Hazael. O soberano Senhor do Universo fez então ver que ele não somente concede os seus favores aos justos, mas também aos que se arrependem de tê-lo ofendido, e que, em vez de destruí-los, como eles merecem, e ele bem pôde fazê-lo, se contenta em castigá-los.
Ele escutou favoravelmente esse príncipe e restituiu a paz ao seu país, fazendo-o reconquistar a primitiva felicidade. 394. 2 Reis 13. Depois da morte de Jeoás, seu filho, sucedeu-o no reino de Israel, no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, e reinou 16 anos. Não se pareceu com Jeoás, seu pai, mas foi um homem de bem. O profeta Eliseu, que então estava muito avançado em anos, caiu gravemente enfermo. Joás foi visitá-lo e, vendo prestes a exalar o último suspiro, começou a chorar e a lastimá-lo, dizendo que o profeta era o seu pai, o seu protetor e todo o seu amparo, e que enquanto ele viveu, não tivera necessidade de recorrer às armas para vencer os inimigos, porque sempre o sobrepujara sem combater, graças ao auxílio de suas profecias e orações. Mas agora que ele ia deixar o mundo, ficava desarmado e sem defesa, exposto ao furor dos sírios e dos outros povos que lhe eram contrários. Assim, ser-lhe-ia muito mais vantajoso morrer com ele que ficar com vida, porém abandonado e sem o seu auxílio. O profeta ficou tão comovido com essas queixas que, depois de o consolar, ordenou que lhe trouxessem um arco e flechas e disse em seguida ao príncipe que entesasse o arco e atirasse as flechas. Joás atirou apenas 3, e então o profeta lhe disse: se tivesseis atirado mais, teríeis destruído toda a Síria. Como, porém, vos contentastes em atirar somente 3, vencereis os sírios somente em 3 combates, e reconquistareis somente as cidades que eles tiraram de vossos antecessores. Eliseu, pouco depois de assim falar, morreu. Era um homem de eminente virtude e visivelmente ajudado por Deus. Viram-se os efeitos maravilhosos quase incríveis de suas profecias, e a sua memória ainda hoje é tida em grande veneração por todos os hebreus. Fizeram-lhe um magnífico túmulo, como merece uma pessoa a quem Deus cumula de tantas graças. Aconteceu que alguns ladrões, depois de matarem um homem, lançaram-no nesse túmulo. E o cadáver, apenas por tocar o corpo do profeta, voltou à vida, ressuscitado, o que nos mostra que não somente durante a vida, mas também depois da morte, ele havia recebido de Deus o poder de fazer milagres. 395. Morreu Azael, rei da Síria, e Hadade, seu filho, sucedeu-o. Joás, rei de Israel, venceu em 3 batalhas e reconquistou as cidades que Azael, seu pai, havia tirado aos israelitas, como predissera o profeta Eliseu. Joás, morrendo também, foi substituído por seu filho Jeroboão e no trono do reino de Israel. Capítulo 10. Amazias, rei de Judá, ajudado por Deus, derrota os amalequitas, os idumeus e os gabalitanos. Esquece-se de Deus e oferece sacrifícios aos ídolos. Como castigo pelo seu pecado, é vencido e feito prisioneiro por Joás, rei de Israel, a quem é obrigado a entregar Jerusalém. É assassinado pelos seus partidários. Uzias, seu filho, sucede-o. 396. No 2º ano do reinado de Joás, rei de Israel, Amazias, rei de Judá, cuja mãe, Joadã, era de Jerusalém, sucedeu-o, como dissemos, no reino de seu pai. Embora fosse ainda muito jovem, manifestou extremo amor pela justiça. Começou o seu reinado vingando a morte de seu pai e não perdoou aos que, declarando-se amigos dele, o haviam tão cruelmente assassinado. Porém não causou mal algum aos seus filhos, porque a lei proíbe castigar os filhos pelos pecados dos pais. Resolveu fazer guerra aos amalequitas, aos idumeus e aos gabalitanos e recrutou para esse fim, em seus territórios, 300.000 homens, os mais jovens com cerca de 20 anos. Deu-lhes chefes e mandou 100 talentos de ouro a Joás, rei de Israel, a fim de que o ajudasse com 100.000 homens. 2 Reis 14, 2 Crônicas 25. Quando estava prestes a se pôr em campo com aquele grande exército, um profeta ordenou-lhe, da parte de Deus, que devolvesse os israelitas, porque eram ímpios, e certamente ele seria vencido caso se servisse deles. Ao passo que, com o auxílio de Deus, as suas próprias forças lhe seriam suficientes para derrotar os inimigos. Isso o surpreendeu e deixou-o aborrecido, porque já entregara o dinheiro combinado para a manutenção da tropa. O profeta, contudo, exortou-o a obedecer à ordem de Deus, que podia compensá-lo generosamente por aquela perda.
Ele obedeceu e devolveu 100.000 homens sem exigir a devolução do dinheiro. Marchou contra os inimigos, venceu-os no grande combate, matou 10.000 no campo e fez um número igual de prisioneiros, aos quais mandou levar para um lugar denominado a Grande Rocha, perto da Arábia, de onde mandou lançar todos abaixo. Conseguiu também ricos despojos. Nesse mesmo tempo, todavia, os israelitas que ele havia despedido, julgando-se ofendidos, devastaram-lhe o país até Bet-Semes, levaram um grande número de cabeças de gado e mataram 3.000 habitantes dessa cidade.